E aí, gente, tudo bom? Tardei, mas consegui. Vamos fazer uma correção do segundo simulado? Bora lá, sem delongas. Quem não fez ainda, gente, está disponível no site, tá? O simulado e já o gabarito, beleza? Vamos lá. Primeira questão. De acordo com a NR1, disposições gerais, analise as afirmativas que seguem e assinale a alternativa correta. Gente, esse simulado eu vou focar mais nas questões que eu acho que vão pegar mais para vocês, principalmente as de cálculo. Então, essas mais cara crachá, mais bem letra de norma, eu vou passar mais correndo, tá bom? Espero que vocês gostem. Bora lá. A Delegacia Regional do Trabalho, nos limites de sua jurisdição, é o órgão regional competente para executar as atividades relacionadas com a segurança e a medicina do trabalho, inclusive a campanha de prevenção dos acidentes de trabalho, a CAMPAT, e o Programa de Alimentação do Trabalhador, o PAT, e ainda a fiscalização do cumprimento dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho. Corretíssima. Item da NR1 1.4. Vamos dar uma olhadinha? Bom, achamos a nossa resposta, certo? Vamos dar uma olhadinha no erro das outras alternativas. Bom, a letra B, ela diz que a observância das MRs é exclusiva para empresas privadas e públicas. Os órgãos de... Não é exclusiva, gente. Ela é de observância obrigatória e ponto, tá bom? E tem são os equiparados, todos aqueles que possuem empregados regidos pela CLT, os equiparados a empregadores, como diz o artigo 3º, os primeiros artigos da CLT, beleza? São os equiparados e ponto. Bom, letra C. Gente, esse item da letra B, vocês vão encontrar o item correto, a escrita correta, no item 1.1 da norma. Já a letra C, ela fala sobre o item 1.4, que nós vimos como correto na alternativa A. E aqui está incorreto porque diz que a Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho, a atual CIT, é um órgão de âmbito regional. Não, gente, é um órgão de âmbito nacional. Regional são as SRTS, as atuais SRTS, antigas Delegacias Regionais de Trabalho, DRT, beleza? Vamos lá, letra D. A pessoa tá doida hoje. Vamos lá. O item correto vai estar no 1.7, letra B da norma, tá? Que está dizendo que cabe aos empregados elaborar as ordens de serviço. Não, gente, aqui ele trocou o conceito. São os empregadores que elaboram as ordens de serviço e fazem os comunicar através de comunicado, cartazes ou meios eletrônicos, tá bom? São os empregadores, não os empregados. Tá aí o erro. A letra E, o item correto nós vamos encontrar no 1.9 da norma e o erro aqui está dizendo também que é o empregado que vai sofrer a penalidade se ele não cumprir as disposições legais e regulamentares. Gente, é o empregador. O empregado, se não seguir as ordens do empregador contida nas ordens de serviço, aí ele vai ser penalizado lá de acordo com a CLT. Aqui é o empregador que é penalizado pelo não cumprimento das disposições legais de saúde ocupacional pela legislação pertinente, ou seja, as penalidades principalmente da NR 28 e afins, beleza? Próxima. Segunda questão. Um estabelecimento novo, antes de iniciar suas atividades, solicitou a aprovação de suas instalações ao órgão regional do Ministério do Trabalho. Entretanto, como não foi possível realizar a inspeção prévia antes do estabelecimento iniciar suas atividades, a empresa encaminhou ao órgão regional do Ministério do Trabalho uma declaração das instalações do estabelecimento novo, conforme o modelo anexo NR2. Nesse caso, parte superior do formulário. Bom, aqui estamos falando da NR2. Bem tranquilinho, gente. Olha a letra A. A referida declaração poderá ser aceita pelo órgão regional do Ministério do Trabalho para fins de fiscalização. Maravilhosa, gente. Corretíssima. Item 2.3 da norma. Por quê?
não tem contingente suficiente para fiscalizar antes que comece a funcionar todos os estabelecimentos. Então, tem esse formulário da NR2. Gente, é pouco cobrado. Ele é obrigatório, mas se ninguém cobra, ninguém faz. Então, né? Vamos dar uma olhadinha nas outras alternativas? Vamos lá, letra B. O erro está dizendo que o estabelecimento somente poderá iniciar as atividades após a realização da inspeção prévia. Não, gente, ele pode iniciar suas atividades somente enviando o formulário, tá bom? A declaração de início aí das atividades, de conformidade. Item 2.1, vocês vão encontrar a escrita correta. Vamos lá, letra C. Está dizendo aqui que o estabelecimento só vai poder iniciar as atividades depois da emissão do CAI. Não. Pode ser também através da declaração. Item 2.1 também. Letra D. Está dizendo que a empresa que vai emitir o CAI, não. Ela no máximo pode fazer a declaração. Quem emite o CAI é o SRTE, tá bom? Item 2.3. E a letra E diz que só o órgão regional do Ministério do Trabalho pode emitir a declaração. Não, quem emite a declaração é o estabelecimento. A SRTE emite o CAI, o Certificado de Aprovação das Instalações. Beleza? Item 2.3 também. Bora lá? Próxima. Toque de caixa, gente. Durante a utilização de um equipamento em processo de manutenção em uma empresa ferroviária, foram constados problemas funcionais que podiam ocasionar lesões graves à integridade física do trabalhador. Foi determinada a execução e foi determinada e executada a paralisação total do equipamento e, durante a vigência dessa paralisação, desenvolvidas atividades necessárias à correção dos problemas no equipamento, com a adoção de medidas de proteção adequadas aos trabalhadores envolvidos na operação. Nesse caso, considerando as disposições da NR3, letra A. Caracterizou-se risco grave e iminente ao trabalhador e houve interdição do equipamento. Item 3.1, corretíssimo. Embarga-se obra, interdita-se o restante. Beleza? Ou seja, máquina e equipamento também são interditadas. Letra B, vamos ver o erro? Tá dizendo que durante o embargo do equipamento, pronto, já temos o primeiro erro aí, né? Porque equipamento se interdita, não se embarga. Ficam proibidas de fazer qualquer atividade, inclusive de correção. Não, as únicas atividades permitidas durante a interdição de um equipamento são para correção. Ainda assim, com todos os parâmetros da gestão de saúde e segurança do trabalho adequados para o trabalhador trabalhe aí da melhor forma em segurança, beleza? Letra C. Houve embargo? Não. Houve interdição. Item 3.3. Vamos lá. Embarga-se obra, canteiro frente de trabalho. Interdita-se o restante. Beleza? Letra D. Não se trata de situação que caracterize risco grave iminente, embora seja legítimo o embargo. Novamente, gente, no embargo, interdição, está dizendo que enquanto são desenvolvidas atividades corretivas no referido equipamento, fica proibido o seu embargo e interdição. Não, gente, continue embargada a obra ou interditado o restante, a máquina, equipamento, o estabelecimento, setor de serviço e afins, e continua-se interditado ou embargado enquanto estiverem sendo desenvolvidas as medidas corretivas, ok? Bora lá. Questão 4. De acordo com a NR4, uma empresa poderá constituir um SESMIT centralizado para atender a vários estabelecimentos a ela pertencentes, desde que estejam situadas a uma distância máxima em quilômetros de... Gente, isso aqui cai direto em prova. Então, NR4, item 4.2.3. Cada um dos demais não ultrapasse 5.000 metros ou 5 quilômetros, tá? Essa tem que estar na mente, gente.
SESMIT centralizado, no máximo 5 km. Beleza? Próximo. Essa aqui é cara crachá, gente. Não tem como discutir. Beleza? Quinto, o mapa de risco consta no anexo 4 da portaria número 25 de 29 de dezembro de 94, vinculada à NR5, CIPA, na qual a tabela 1 estabelece a classificação dos principais riscos ocupacionais em grupos, de acordo com a sua natureza e a padronização das cores correspondentes. Segundo a classificação dessa tabela, a imposição de ritmos excessivos é considerada como risco. Bom, já vamos dar uma olhadinha na tabela, mas de antemão nós já podemos relacionar. Gente, quando falamos, por exemplo, em Leer-Dort, é o que? Ritmos excessivos em uma determinada atividade, ou seja, né, a Leer, né, o ritmo, além de excessivo, repetitivo, né, mesmo movimento durante várias horas, durante o dia, durante vários dias, ou seja, é um risco ergonômico. Vamos dar uma olhadinha aqui na classificação dos riscos? Vamos lá. O grupo verde são os riscos físicos, que vai aí, gente, ruído, vibração, radiação ionizante, não ionizante, frio, calor, pressão, tudo aquilo que afeta o físico, que é mais visível para nós, ok? Já o grupo vermelho são o grupo dos riscos químicos, que entram aí poeiras, fumos, neblinas, gases, vapores e todas as substâncias compostas ou produtos químicos em geral. Anexo NR15, tá? O grupo 3 é o grupo marrom, que são os riscos biológicos, que são lá os relacionados a vírus, bactérias, fungos, parasitas, bacilos e afins. Aí chegamos nos nossos riscos ergonômicos, que são de cor amarela, que dentre todos os esforços físicos intensos, temos a imposição de ritmos excessivos, beleza? E o último, nós temos os riscos de acidentes ou os riscos mecânicos de cor azul, que ele está relacionado ao arranjo físico inadequado, máquinas e equipamentos sem proteção, a iluminação inadequada, que já foi muito enquadrada como ergonômico, mas em real ela está ligada a risco de acidente, a eletricidade, incêndio, animais peçonhentos e afins. Beleza? Gente, bem tranquilinho, isso aqui cai direto em prova, é bom ter em mente. Questão 6. De acordo com a NR7, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, compete ao empregador indicar, dentre os médicos dos serviços especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, SESMIT da empresa, um coordenador responsável pela execução do PCMSO. Ainda de acordo com essa norma, ficam desobrigadas de indicar médico coordenador às empresas de grau de risco 1 e 2, segundo o quadro 1 da NR4, com até empregados e aquelas de grau de risco 3 e 4, segundo o quadro 1 da NR4, com até empregados. Vamos lá. Os termos que completam, respectivamente, as lacunas são: item 7.3.1.1 da NR, gente, diz que as empresas de grau de risco 1 e 2, segundo o quadro 1 da NR4, com até 25 empregados, e aquelas de grau de risco 3 e 4, com até 10 empregados, estão desobrigadas a ter médico coordenador. Então, vamos lá. A resposta: 25 e 10. Vamos procurar? Aqui, ó. 25 e 10. Alternativa C, alternativa correta. Item 7.3.1.1. Para frente. Ó, com relação à segurança individual, coletiva e de instalações, julgue o próximo item. De acordo com a Lei número 6.514/77, os locais de trabalho deverão apresentar 3 metros de pé direito, podendo ser reduzida essa altura mínima se atendidas às condições de iluminação e conforto térmico compatíveis com a natureza do trabalho. E aí? Gente, certíssimo, certíssimo. Artigo 171 da referida lei. Os locais de trabalho deverão ter, no mínimo, 3 metros de pé direito, assim considerada a altura livre do piso ao teto. E parágrafo único.
poderá ser reduzido esse mínimo desde que atendidas condições de iluminação e conforto térmico compatíveis com a natureza do trabalho, sujeitando-se tal redução ao controle do órgão competente em matéria de segurança e medicina do trabalho. Gente, cara crachá, sem muito o que discutir, beleza? Corretíssima. Questão 8. Ainda com base na NR17, avalie se as afirmativas a seguir, relativas à iluminação nos locais de trabalho, são falsas ou verdadeiras. Em todos os locais de trabalho, deve haver iluminação adequada, natural ou artificial, geral ou suplementar, apropriada à natureza da atividade. Corretíssimo, galera. Já apresento o item para vocês. A iluminação geral deve ser uniformemente distribuída e difusa. Correto também. A iluminação geral suplementar deve ser projetada e instalada de forma a evitar ofuscamento, reflexos incômodos, sombras e contrastes excessivos. Perfeito! Ou seja, alternativa correta, letra E. Tá tudo certo. Mas por quê? Por isso. Em todos os locais de trabalho deve haver iluminação adequada. Item 7.5.3 diz exatamente isso. A segunda alternativa, item 17.5.3.1, a iluminação geral deve ser uniformemente distribuída. Último item, item 17.5.3.2, que a iluminação geral suplementar deve ser projetada e instalada. Gente, questão cara crachá. Isso cai bastante, até porque teve esse ano uma divergência aí entre o Ministério do Trabalho e a BNT em relação à iluminância. A BNT cancelou a NBR da iluminância, que já tinha sido, essa parte já tinha sido retirada da NR17, aí foi para a NBR, a NBR foi cancelada, mas o Ministério do Trabalho disse que vai continuar fiscalizando em cima dessa NBR. Então, tá aí uma dica para vocês de prova. Vamos lá. Questão 9. A norma regulamentadora 24, sobre condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho em relação às instalações sanitárias, quer dizer o seguinte. Bom, cada banheiro deve ter pelo menos um chuveiro. Bom, diz o seguinte. O item 24.1.12 diz o seguinte. Será exigido um chuveiro a cada 10 trabalhadores, não a cada banheiro. Ou seja, a letra A está errada. A letra B diz que se houver menos de 20 trabalhadores, não precisa ser separada por sexo. Gente, isso aqui nem precisava ir para o item 24.1.2 da norma. Mas ou o item 24.1.2.1. É o básico. As instalações sanitárias devem ser separadas por sexo do ambiente de trabalho, beleza? Vamos lá, letra C. Deve haver um banheiro para cada 50 trabalhadores? Não, galera, já mostro o item para vocês. As instalações sanitárias devem ser separadas por sexo, corretíssima, item 24.1.2.1. E a alternativa E diz que cada banheiro deve ter pelo menos 5 pias. Não, tá doido? Imagina. Não é isso não, vamos dar uma olhadinha? Opa! Bom, gente, os itens da norma NR24 tá lá. Eu coloquei aqui, mas não sei o que aconteceu, mas beleza. Qualquer coisa vocês entrem em contato comigo. Vamos lá. Vamos falar sobre a OSAS 18.001. Uma empresa realizou um levantamento de perigos e riscos gerado pelo seu processo produtivo, visando a certificação na OSAS 18.001. Foi identificado como risco para funcionários dessa empresa. Queda do mesmo nível? Não tem muito a ver neste momento com perigo e risco. Não que não seja, tá? Prestem atenção. B. Postura inadequada. Também não tem muito a ver. C. Perda auditiva induzida pelo ruído. Sim. No momento que ela fez o levantamento dos perigos e riscos, viu que havia risco de pair. Ok? Tá certíssimo. D. Contato com produtos químicos ou rompimento de mangueira de ar comprimido. Esses não foram perigos e riscos gerados no processo produtivo visando a 18.001.
Eu peguei aqui da própria OSA, gente, os conceitinhos de perigo e de risco para ficar um pouquinho mais clara a nossa explicação. Perigo é fonte, situação ou ato com potencial para o dano em termos de lesões, ferimentos ou danos para a saúde ou uma combinação destes. Já o risco é o seguinte, a combinação da probabilidade da ocorrência de um acontecimento perigoso ou exposição a de severidade das lesões, ferimentos ou danos para a saúde, que pode ser causada pelo acontecimento ou pela exposição. Beleza? Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro. Questão 11. De acordo com as normas de higiene ocupacional da Fundacentro, quanto à avaliação da exposição ocupacional a vibrações de mãos e braços, NHO 10, 2003, é correto afirmar que a síndrome da vibração de mãos e braços corresponde a... Bom, gente, de acordo com a NHO e as pesquisas em relação a essa síndrome, encontrei o seguinte, que a síndrome da vibração de mãos e braços corresponde à terminologia utilizada para se referir ao conjunto de sintomas de ordem vascular, neurológica, osteoarticular, muscular e outros, ou seja, uma galera, né? Ocasionados pela exposição ocupacional à vibração de mãos e braços. Comparando com as alternativas, a única que se encaixa é a alternativa A, beleza? Que traz exatamente este conceito, o conceito da síndrome. Gente, cara crachá, não tem muito o que comentar dessa questão, ok? Bora lá. Questão 12. A higiene ocupacional, também conhecida como higiene do trabalho ou higiene industrial, pode ser definida como a ciência e a arte devotadas à antecipação, ao reconhecimento, à avaliação e ao controle dos fatores ambientais e agentes tensores originados no ou do trabalho, os quais podem causar enfermidades, prejuízos à saúde e bem-estar, ou significante desconforto e ineficiência entre os trabalhadores ou entre os cidadãos da comunidade. Conceito da Fundacentro. As NHOs vigentes estão listadas adiante corretamente, ou seja, número e tema. NHO1, método de ensaio, não, gente, NHO1 é ruído. Vai falar de ruído. NHO3, aí sim ela fala do método de ensaio, tá bom? NHO4, método de ensaio, método de coleta e análise de fibras em locais de trabalho. Certíssimo. Gente, o restante tudo cara crachá. Quem não tem as NHOs, elas estão disponíveis no site, tá? O site eu vou colocar aqui na descrição do nosso vídeo. É só olhar, bater a referência e tá certinho, beleza? Próximo. Ó, coloquei aqui as NHOs, coloquei, gente, as palavras-chave de cada NHO para ficar mais tranquilo de vocês memorizarem. Bom, é assim que eu memorizo, né? Mas vamos lá. NHO1 é ruído, A2 é método de ensaio, A3 aerodispersóide, A4 fibra, A5 raio-x, 6 calor, 7 calibração, bolha de sabão, né? NHO8 material particulado sólido, A9 vibração de corpo inteiro e A10 vibração de mãos e braços. Bem tranquilinho, beleza? Questão 13. As normas ISO 14001 e a OSA 18001 tratam respectivamente... Bom, nós sabemos que a OSA trata da gestão da segurança e do trabalho, né? Das ações integradas da gestão da segurança do trabalho. Vamos dar uma olhadinha? Bom, tá dizendo... gente, eu sei, a 14.001 não cai para vocês, mas eu achei super interessante essa questão aqui. Então, eu coloquei e espero que vocês tenham gostado também. A letra A diz que a ISO 14001, ela traz requisitos mínimos, né, relativos ao sistema de gestão de responsabilidade social. Até aí, beleza. Vamos dar uma olhadinha no que ela diz sobre a OSAS. Ela diz que a OSAS, gente, nem diz nada sobre a OSAS aqui, na verdade, né? Então, morreu. Já a letra B diz aqui que a OSAS é o Sistema de Gestão de Segurança da Informação. Não, gente, segurança do trabalho, tá? Pelo amor de Deus. A letra C diz que
de uma ferramenta criada para auxiliar as empresas a identificar, priorizar e gerenciar seus riscos ambientais como parte de suas práticas usuais. Perfeita, isso aí é a 14.001, tá, gente? De fornecer às organizações elementos de um sistema de gestão de segurança e saúde do trabalhador eficaz que possa ser integrado a outros requisitos da gestão. Exatamente isso que a nossa querida OSAS faz, beleza? Bom, a letra D diz que a 14.001 fala do SESMIT, nada a ver, né? E a E diz que a ISO 14.001 fala do PPRA, também nada a ver, né, galera? Tá bem tranquila essa questão. Bom, coloquei aqui um conceitinho básico do que cada elemento dessa questão faz. Sobre a ISO 14.001, são sistemas de gestão ambiental. Diz o seguinte, que é uma ferramenta criada para auxiliar as empresas a identificar, priorizar e gerenciar os riscos ambientais como parte das suas práticas usuais. Tá? A empresa amiga do meio ambiente, mais ou menos isso. A OSI 18.001, que é de saúde e segurança ocupacional, é a gestão de todo o processo de saúde e segurança ocupacional. Beleza? Vamos lá, questão 14. O acelerômetro é um aparelho utilizado no estudo da higiene ocupacional para a realização da avaliação quantitativa ocupacional de vibrações em trabalhadores. Lá, né, o medidor de vibração que é baratinho, né, galera? Só que não. A vibração é um agente físico-ambiental que deve ser estudado conforme os parâmetros e procedimentos técnicos previstos nas NHOs 9 e 10 da Fundacentro, do Ministério do Trabalho e Emprego. Sobre a exposição ocupacional à vibração mecânica, é correto afirmar que se utiliza um dispositivo chamado almofada? Não, é o disco, gente. Medidor de vibração humana para corpo inteiro é o disco. Aqui não tem nada com nada, aqui ainda fala que é vibração de mãos e braços. Vibração de mãos e braços é aquele, parece um prendedorzinho que coloca no dedo do trabalhador para poder medir a vibração que ele está exposto durante o labor aí com vibração, tá? A letra B diz que é a NHO 09, né? Trata da avaliação de vibração de mãos e braços, não, galera, corpo inteiro, beleza? NHO 10, aqui inverteu os conceitos. Aqui, NHO 10 diz que é vibração de corpo inteiro, mas aqui é vibração de mãos e braços. E, se utiliza um acessório chamado luva para avaliar a vibração de corpo inteiro. Não, primeiro que é um prendedorzinho no dedo, tá? Não é luva, é no dedo. E para medir a avaliação de mãos e braços. E a letra E, que é a alternativa que restou, né, para ser a correta. E a definição do ciclo de exposição é uma variável fundamental no planejamento do plano estratégico da avaliação ocupacional de vibração de qualquer tipo. Gente, nem só para vibração, até para ruído, para exposição química. Se você define o ciclo de exposição, fica muito mais tranquilo de você planejar a sua avaliação, como você vai fazer a medição da exposição ao risco desse trabalhador, beleza? É a nossa alternativa correta. 15. Aí fala sobre a OSAS de novo. Gente, eu tô batendo na OSAS, porque eu tô achando que eles estão querendo ficar certificados. Tá? Estamos falando muito na OSAS no nosso meio, então prestem atenção na OSAS. Vamos lá. A norma OSAS 18.001 de 2007 especifica requisitos para os sistemas de gestão da segurança e saúde do trabalho, SST, para permitir que uma organização desenvolva e implemente uma política e objetivos que levem em consideração requisitos legais e informações sobre os riscos de SST. Pretende-se que ela seja aplicada a todos os tipos e portes de organizações, bem como se aquele adeque a diferentes condições geográficas, culturais e sociais. É correto afirmar que o requisito preparação e resposta a emergências enquadra-se no modelo de sistema de gestão da SST estabelecido pela referida norma na etapa D. Vamos lá, preparação e resposta de emergências. A OSAS, ela utiliza para a gestão da segurança do trabalho o ciclo PDCA, que é o planejar, fazer, checar e avaliar.
Ou seja, quando nós falamos em preparação e resposta da emergência, nós já temos que ter feito todo o levantamento dos riscos, as avaliações quantitativas e qualitativas em relação aos riscos e o que podem acontecer. Tivemos que ter planejado todas as ações de emergência, ou seja, aquelas que vão ser feitas, as medidas de controle que vão ser feitas para prevenir a exposição ao risco ou qualquer acidente de trabalho. E preparar e resposta à emergência, ela vem quando nós estamos implementando e operacionalizando todo o nosso processo de gestão de segurança e saúde do trabalho. Por quê? É aí que nós vamos realmente ver que se todos os cálculos, os estudos e levantamentos feitos foram eficientes, tá? Nós vamos preparar, organizar e fazer a devida implantação. Bom, de acordo com as alternativas corretas, as alternativas abaixo, correta é a alternativa D, que fala exatamente sobre a implementação e a operação, que é onde essa preparação, o requisito preparação e resposta à emergência se encaixa. De acordo com a OSAS, é o seguinte, ó. A organização, gente, deve avaliar ativamente as necessidades de respostas a potenciais acidentes e a situações de emergência, planejá-las de modo que sejam geridas de uma forma eficiente, estabelecer e manter os procedimentos e os processos para gerir tais acontecimentos, testar as respostas planejadas e procurar melhorar a eficiência dessas respostas. Ou seja, tem que estar preparados para qualquer emergência. Gente, quer um exemplo mais do que comum? Simulado emergência contra incêndio, gente. Ponto. É no momento que nós estamos implementando as ações que nós vamos colocar em prática. Beleza? 16. Ai, de novo, gente, aquele código da GFIP por PPP. Vamos lá. No documento previdenciário denominado Perfil Profissiográfico Previdenciário, o PPP, existe um campo denominado Código da Ocorrência GFIP, o qual deve ser preenchido pela empresa. Quando nesse campo é colocado o número 6, significa que a exposição ao agente nocivo poderá gerar aposentadoria especial aos 15 anos de trabalho para trabalhadores com mais de um vínculo empregatício ou mais de uma fonte pagadora. Letícia, mas onde que tá isso? Tem um resuminho aqui para vocês e tem no site também, tá bom, gente? Aqui, ó. 1. Gente, do 1 ao 5 é quando tem uma fonte pagadora só. Do 6 para baixo, quando tem mais de uma fonte pagadora, tá? Então, vamos lá. Olhando aqui os números 1, 2, 3, 4, 5, o 6, nós vemos aqui, ó. Exposição a agente nocivo, aposentadoria especial aos 15 anos de trabalho. Exatamente isso. E ele está relacionado a mais de uma fonte pagadora. No site tem escrito certinho. Quem acompanha já os nossos vídeos já viu questões sobre isso, que eu comentei bonitinho, fonte pagadora, quando tem uma só, quando tem mais de uma, tudo separadinho. Quem tiver um tempinho, que eu acho bom, né, para estudar, rever os nossos vídeos. E é muito bom. Vamos lá. 17. Acerca do fator acidentário de prevenção, FAP, assinale a alternativa correta. Está perguntando em suma, gente, aqui o que é o FAP? Bom, a letra A diz que o FAP é um multiplicador que varia de 1 a 3 pontos, não é 1 a 3 pontos, a ser aplicadas alíquotas de 1, 2 ou 3% da tarifação coletiva por subclasse econômica. Não, gente, já vou dizer para vocês por quê. O FAP incide sobre a folha de salários das empresas para custear aposentadorias especiais e benefícios decorrentes do acidente de trabalho. Certíssimo, gente. Quanto mais acidente de trabalho tiver, né, maior será o seu FAP. Sabe quando nós calculamos a taxa de frequência? Então, a Previdência ela tem lá os seus cálculos, mas em suma, gente, nós podemos tirar por ali para ter uma noção do FAP, beleza? A letra C diz que o FAP varia bianualmente, não, ele é anual. A letra D diz que o FAP é calculado por meio de análise dos 4 últimos anos, não, tá?
nos últimos 2 anos, se eu não me engano, e o FAP bonifica as empresas. Não, ele não bonifica, ele na verdade reduz a tarifação, né, mas não bonifica, não deixa de cobrar, beleza? Bora lá. Os comentários. Gente, isso aqui foi tirado do site da Previdência Social, tá bom? Vamos prestar atenção que aqui tem todas as respostas. O fator acidentário de prevenção, o FAP, é um multiplicador atualmente calculado por estabelecimento que varia entre 0,5 a 2, a ser aplicado sobre alíquotas de 1, 2 e 3% da tarifação coletiva por subclasse econômica, incidente sobre a folha de salários das empresas para custear aposentadorias especiais e benefícios decorrentes de acidente de trabalho. O FAP varia anualmente. É calculado sempre sobre os 2 últimos anos de todo o histórico de acidentalidade e de registros acidentários da Previdência Social. Pela metodologia do FAP, as empresas que registrarem maior número de acidentes ou doenças ocupacionais pagam mais. Por outro lado, o FAP aumenta a bonificação das empresas que registram acidentalidade menor. No caso de nenhum evento de acidente de trabalho, a empresa será bonificada com a redução de até 50% da alíquota. Beleza? Próximo. 18. Acerca do PPP e do nexo técnico epidemiológico previdenciário, assinale a alternativa correta. Gente, prestem atenção nesse nexo técnico epidemiológico previdenciário. Tem aparecido muito em prova, tá? Vamos lá. Por meio do cruzamento das informações do Código da Classificação Internacional das Doenças, a CID, e do Código da Classificação Nacional das Atividades Econômicas, o CNAE, o empregador estará realizando um PPP. Não é bem assim que funciona o PPP, né? PPP é a descrição das atividades de cada trabalhador na empresa, tipo um histórico laboral, ok? Letra B. Bom, aqui nós já vimos que está errado. Letra B. O formulário do nexo técnico eu falo nexo técnico epidemiológico previdenciário que eu acho mais legal. Deve ser preenchido pelas empresas que exercem atividades que exponham seus empregados a agentes nocivos químicos, físicos ou biológicos ou associações de agentes prejudiciais de saúde. Não, isso é PPP. O nexo, ele é lá, quem vai verificar o nexo técnico, gente, é o médico do trabalho, da Previdência Social, beleza? Médico do trabalho não, médico previdenciário, beleza? Letra C. Considere-se que determinada empresa preenche um formulário apropriado, as informações relativas ao empregado, como a atividade que exerce, o agente nocivo ao qual está exposto, a intensidade e a concentração do agente, os exames médicos clínicos realizados, além de dados para a própria empresa. Com esse procedimento, a empresa estará cumprindo a legislação referente ao PPP. Maravilhoso, gente, guardem esse conceito de PPP. Muito legal. Tá? Alternativa correta, é isso aí. A letra D diz o seguinte, que a criação do formulário de PPP foi embasada em estudos científicos alinhados com os fundamentos da estatística e da epidemiologia. Juntamente com o NEP, o PPP foi implementado nos sistemas informatizados do INSS para a concessão de benefícios. Não é bem assim, tá? É um histórico, na verdade. O PPP é um histórico do empregado. Olha lá, letra E. De acordo com as normas regulamentadoras, todos os empregados e todas as instituições que admitam trabalhadores como empregados do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional ficam isentos de preencher o PPP. Vai nessa. Tem que preencher, gente. Pelo amor de Deus. Bom, eu coloquei aqui um resuminho sobre o que é o PPP. Mas aquele conceitinho que está na nossa alternativa correta, a letra C, ele é maravilhoso. Gente, eu vou colocar esse material aqui no site em PDF. Vocês vão poder ter acesso e é uma grande fonte de revisão para vocês. Porque eu coloquei uma questão de cada assunto que eu encontrei no edital. Do cargo para cargo de técnico de segurança do trabalho. Tá bom? No concurso dos Correios. Então, tem uma questão de cada.
prestem atenção. É uma ótima forma de, sabe aquela semaninha de prova, quando você está respondendo mais questões, que é isso que deve fazer? Então, é uma ótima fonte de resumo para vocês. Tá? Bora lá. 19. Leia o fragmento a seguir. O estabelecimento da alíquota do RAT, antigo SAT, é realizado a partir da análise, uma vez que o enquadramento se dá por meio de avaliação do risco da atividade econômica. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do fragmento acima. Quando nós falamos no RAT, gente, né, tem adicional RAT, adicional de RAT, né, para empresas aí que tem muitas acidentes de trabalho, ele é realizado a partir da análise coletiva, ou seja, de toda a empresa, da galera, tá? Então, ó, individual vaza e restritiva vaza, fica só o coletivo, tá? O RAT é realizado a partir de análise coletiva. E o enquadramento se dá por meio de avaliação de risco genérico da atividade econômica. Em geral, ou é aquele da atividade principal ou que maior número de trabalhadores está exposto, ok? Então é genérico, a gente não avalia um por um dos riscos, mas de uma forma mais ampla, beleza? Bem tranquilinho, gente. Aqui também tem o objetivo do RAT e o que é a alíquota do RAT. Também, gente, vou deixar disponível no site esse material para vocês darem uma olhadinha. Essa aqui é bem tranquila, cara crachá, gente, não tem muito o que discutir, beleza? Vamos lá. 20ª questão. Trabalhador, 34 anos, que realiza atividade de derrubada de árvores, recorreu ao técnico de segurança do trabalho com queixa de formigamento em ambas as mãos, além de branqueamento dos dedos. Segundo esse trabalhador, os sintomas só apareceram depois que iniciou tal atividade. Foram realizados procedimentos técnicos para avaliação quantitativa das vibrações de mãos e braços. A exposição ocupacional diária à vibração de mãos e braços correspondeu a um valor de aceleração resultante da exposição normalizada, AREM, de 2 metros por segundo ao quadrado. Frente a esse quadro, é correto afirmar que, gente, a NHO 10 diz o seguinte, a partir de 5 metros por segundo ao quadrado já começa a ser considerado risco, tá? Ocupacional, vibração de mãos e braços. Ou seja, ele estando em 2 metros por segundo ao quadrado, depois do levantamento das informações, da medição, ele não se enquadra como insalubre. Só é insalubre a partir de 5 metros por segundo ao quadrado. Vamos verificar aqui. Ó, a letra A diz que não se caracteriza como condição insalubre, uma vez que as vibrações de mãos e braços sofridas pelo trabalhador não é superior ao limite de exposição de ocupação diária, que são 5 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, encontramos a nossa alternativa, beleza? Gente, tranquilinho, tranquilinho, tranquilinho. 20ª questão. Vamos lá. Um trabalhador está exposto a ruídos contínuos entre 23 e 25 decibéis, com jornada de trabalho de 8 horas diárias. A esse respeito, é correto afirmar que, 23 decibéis ele está tranquilo, não precisa de proteção nenhuma. 83, perdão. 85 decibéis ele pode ficar exposto até 8 horas, que é o total de da jornada de trabalho dele. Isso sem proteção. Ou seja, a exposição está dentro dos limites permissíveis. Está de boa. Não é insalubre, não precisa de EPI. Belezinha? Conforme aqui, ó, a nossa tabelinha do anexo 1 da NR15. Beleza? Próxima. Questão 22. Em relação ao EPI, é correto afirmar que o empregado é responsável pela higienização e manutenção periódica? Não, é empregador. O empregado é responsável pela guarda e manutenção, só, tá? B. O empregado deve cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. Maravilhoso, isso inclusive pode ser justa causa, tá? O bonitinho não usar corretamente o EPI. Já vi capacete para carregar água, carregar tijolo, maravilha, né? Mas beleza, na cabeça mesmo não tinha nada.
Letra C diz que o empregador deve se responsabilizar pela manutenção da qualidade do EPI que deu origem ao certificado de aprovação, CA. Não, é o fabricante ou importador. D. O empregador deve receber e examinar a documentação para emissão do CA de aprovação do cada EPI? Não, quem faz isso é o órgão nacional competente de saúde e segurança do trabalho. Letra E. O empregado deve, quando necessário, estabelecer os regulamentos técnicos para uso de ensaios de EPI? Não, gente, isso é Fundacentro, galera. Fundacentro não, esse é o órgão nacional relacionado à saúde e segurança do trabalho, tá bom? Tem nada a ver com nada. Alternativa correta, letra B. Bom, eu coloquei aqui, eu fiz um quadrinho, o que é responsabilidade do empregador, o que é do empregado. Esse material está disponível no site. Eu fiz esse simulado, gente, para vocês usarem bastante como revisão. Tá bem tranquilinho ele, tá? Eu acho que a prova vem mais ou menos nesse sentido. Vamos lá. 23ª. De acordo com a NR8, assinale a alternativa correta. A. As coberturas dos locais de trabalho devem assegurar proteção contra raios? Não, gente, contra chuva, tá? Mas contra raio também é bom, né? Acaba protegendo tudo. As edificações dos locais de trabalho devem ser projetadas e construídas de modo a propiciar falta de insolação. Jesus, nem entendi. Aí, beleza, né? Letra C diz que os pisos e as paredes dos locais de trabalho devem ser, sempre que necessário, impermeabilizados e protegidos contra umidade. Perfeito, galera, é isso aí. Item 8.4.2 da NR8. Gente, os outros itens estão descritos aqui no nosso material. O item 8.4.3 tá em seguidinha na ordem, vocês deem uma olhadinha, beleza? E aproveitem esse material para revisão. 24. Avalie com base na NR9 se as seguintes afirmativas relativas ao nível de ação são falsas ou verdadeiras. Primeiro, o nível de ação é o valor acima do qual devem ser iniciadas ações preventivas, de forma a minimizar a probabilidade de que as exposições a agentes ambientais ultrapassem os limites de exposição. Corretíssimo, já digo o item da norma para vocês. As ações devem incluir o monitoramento periódico da exposição, a informação aos trabalhadores e o controle médico. Perfeito, perfeito, perfeito. Devem ser objeto de controle sistemático as situações que apresentem exposição ocupacional acima dos níveis de ação. Maravilhoso, é isso aí. As afirmativas são, respectivamente, todas corretas, gente. Vamos dar uma olhadinha. Aqui. O primeiro item tem a sua justificativa no item 9.3.6.1 da NR. Já a segunda também tem alternativa no mesmo item, ok? Tem a sua resposta. E já o terceiro item, ele está lá no 9.3.6.2 da NR9. Tá bom, gente? Bora para frente. 25. Para realizar a manutenção de máquinas, deve-se primeiro desligar a chave geral de energia e, em seguida, lembra que eu falei para vocês que quando nós falamos em reenergização e desenergização, vai cair bastante em prova, e esse procedimento aí para fazer a manutenção das máquinas ia cair muito. Então, aqui ó, 2017, gente, Petrobras. A prova de TST da Petrobras. Depois que nós desligamos a chave geral de energia, nós vamos bloquear, fechar as válvulas, drenar os fluidos, pressurizar as mangueiras e instalar aterramento provisório, tá? A gente desliga a chave e bloqueia, para ninguém que vier de fora consiga ligar novamente e cause aí um acidente, beleza? Vamos dar uma olhadinha no ciclo? Olha só. Coloquei aqui para vocês um esqueminha. Primeiro, nós vamos fazer o isolamento. Aqui, ó. A setinha pretinha é quando a gente vai fazer a manutenção, né? Nós vamos desenergizar a máquina. As setinhas vinhos, quando nós vamos reenergizar a máquina, beleza? Vamos lá.
para desenergizar. Nós vamos fazer o isolamento e descarga de todas as fontes de energia das máquinas e equipamentos de modo visível ou facilmente identificado por meio de dispositivos de comando. Depois nós vamos fazer o bloqueio mecânico e elétrico e colocar etiqueta, sinalização adequada. Aí depois nós vamos colocar umas medidas que garantam a jusante dos pontos de corte de energia, tá? Para não gerar risco de acidente. Depois, algumas medidas adicionais de segurança, né, que foram necessárias. E por último, sistema de retenção com trava mecânica, que é o aterramento, tá bom, galera? É isso aí. Tá bem tranquilinho, tá, gente? Esse esqueminha bem legal para vocês. 26. Considerando o tema relacionado ao controle dos riscos em transporte e movimentação de materiais, assinale a alternativa correta. Gente, letra A é seguinte: os carros manuais para transporte devem possuir protetores nas rodas? Não, gente, de acordo com o item 11.1.4, é protetor nas mãos, tá bom? Protetor das mãos. Letra B. Os equipamentos de transporte motorizado deverão possuir sinal de advertência luminosa? Não, gente, é sonora, é a nossa deliciosa buzina. A letra C diz o seguinte: os postos de elevadores e montacargas deverão ser cercados solidamente em toda a sua altura, exceto as portas ou cancelas necessárias nos pavimentos. Exatamente. De acordo com o item 11.1.1, diz que os postos de elevadores e montacargas deverão ser cercados solidamente em toda a sua altura, exceto as portas ou cancelas necessárias nos pavimentos. Exatamente, gente. E a letra B diz que todo equipamento será indicado em lugar visível a carga máxima diária de trabalho permitida. Não, é só a carga máxima de trabalho permitida, não é por dia, não. E a letra E diz que em locais fechados sem ventilação é proibida a utilização de máquinas transportadoras movidas a motores de combustão interna, mesmo se providas de dispositivos neutralizadores adequados. Gente, se tiver o dispositivo de neutralizador, tá de boa, pode sim. O item 11.1.9 corrobora isso, beleza? Bora lá, pra frente. 27. Diz que grande parte das máquinas são alimentadas eletricamente, o que demanda a instalação de condutores elétricos. De acordo com a NR12, esses condutores de alimentação das máquinas e equipamentos devem atender minimamente alguns requisitos de segurança, dentre os quais é correto citar. Vamos lá, item 12.17 da NR. Primeiro, ele tem que oferecer resistência mecânica compatível com a sua utilização. Vamos ver se tem aqui. Estar permanentemente adequado, não. Facilitar, não tem. Próximo. Possuir proteção contra a possibilidade de rompimento mecânico de contatos abrasivos e de contato com lubrificantes, combustíveis e calor? Não, também não tem isso. Próximo. Localização de forma que nenhum segmento fique em contato com as partes móveis ou cantos vivos? Também não tem. D. Facilitar e não impedir o trânsito de pessoas e materiais ou a operação das máquinas? Também não está nas nossas alternativas. Letra E. Não oferecer qualquer dos riscos na sua localização? Também não está nas nossas alternativas. Letra F. Ser constituídas de materiais que não propaguem fogo, ou seja, autoextinguíveis. Olha a nossa letra D, alternativa D. Exatamente isso. Gente, cara crachá, não tem muito o que comentar, tá? Percebi que muitas questões estão cara crachá. Por isso que eu estou fazendo questão de deixar aqui no material esses esqueminhas, algumas coisinhas que facilitem o estudo para vocês e que vão estar disponíveis no site, tá bom? Vamos começar os nossos cálculos. Questão 28. Em uma indústria de fabricação de plásticos, o técnico de segurança do trabalho realizou a avaliação ambiental de calor no posto de trabalho do operador de fornos. Na tabela a seguir, encontra-se os valores das avaliações ambientais obtidas. Tem aí as avaliações feitas no medidor de estresse térmico. Sabendo que o ambiente de trabalho é interno e sem carga solar, para nós sabermos qual equação vamos utilizar,
qual é o valor encontrado em graus centígrados do IBU-TG. Gente, lembra-se que lá no anexo da NR15 tem duas fórmulas diferentes. Uma para ambientes internos, mas sem carga solar, e aqueles externos e com carga solar. Neste caso, a questão está dizendo que o ambiente é interno e sem carga solar. Então, vamos utilizar somente as temperaturas do termômetro de bulbo úmido natural e do termômetro de globo, beleza? Então, vamos lá. De acordo com a expressão e os dados fornecidos pela questão, vamos fazer os cálculos. IBU-TG é igual a 0,7 vezes termômetro de bulbo úmido natural mais 0,3 termômetro de globo. Fazendo as devidas multiplicações e adições, temos que o nosso IBU-TG deu 20,4. Alternativa correta? Letra B. Gente, só aplicação da fórmula. Não tem mais o que discutir. A questão está muito tranquila. Da última prova de TST da Petrobras, muito provável que caia algo parecido na prova dos Correios. Beleza? Pelo menos é a minha aposta. Vamos lá, mais um cálculo, doses de ruído, outro que cai, que é uma beleza. Vamos lá. Com o objetivo de avaliar o nível de ruído do posto de trabalho do operador de plataforma, o técnico de segurança do trabalho realizou 4 avaliações ambientais, as quais se encontram correlacionadas aos níveis de ruídos encontrados e aos tempos de exposição conforme a tabela a seguir. Vamos lá. A primeira avaliação foi o nível de ruído encontrado, foi 85 decibéis e são 4 horas de exposição. Na segunda avaliação, foram 90 decibéis e 2 horas de exposição. Na terceira avaliação, 95 decibéis, 1 hora de exposição. E a quarta avaliação, 6 decibéis e 1 hora de exposição. A dose encontrada foi de... Você quer saber a dose de ruído? De acordo com o anexo 1 da NR15, a dose de ruído é calculada com a quantidade de horas que o trabalhador fica exposto ao determinado ruído, dividido pelo tempo total máximo, tempo máximo de exposição permitido a esse determinado nível de ruído. Ou seja, na primeira avaliação foi encontrado 85 decibéis, certo? O nível de ruído. E ele fica 4 horas exposto. De acordo com a tabela da NR15, anexo 1, de ruído, para 85 decibéis, o tempo máximo permitido sem qualquer nenhuma proteção são 8 horas. Então, nós vamos fazer essa equiparação. Assim, façamos em todos os ciclos de trabalho. Porque lembra que nós falamos uma questões atrás em relação ao ciclo, de quão é importante? Então, aqui nós estamos vendo uma aplicação na prática. Vamos lá. Para o primeiro eu já fiz, são 4 horas dividido por 8 horas. Mais 2 horas de exposição a 90 decibéis de ruído, dividido por 4 horas, que é o tempo máximo de exposição permitido para 90 decibéis. Mas Letícia, aqui não tem tabela, não tem nada, como é que eu vou saber? Lembrem-se, fator de dobra da NR15 para nível de ruído são 5 decibéis. A cada 5 decibéis a mais no nível de ruído, cai pela metade o tempo total permitido de exposição a esse nível de ruído. Ou seja, se 85 decibéis pode ficar 8 horas, a 90 podemos ficar no máximo 4 horas. E assim façamos a 95, que são 4 horas de exposição, podemos ficar no máximo 2 horas a 95, beleza? E a medição diz que ele fica 1 hora só exposto. E assim façamos com 100 decibéis. Se 95 decibéis nós podemos ficar no máximo 2 horas expostos a esse nível de ruído, a 100 decibéis nós podemos ficar somente 1 hora exposto. Assim que é a quantidade encontrada na avaliação. Então, vamos fazer as divisões. 4 dividido por 8, gente, meio. 4 é metade de 8. Façamos a mesma coisa. 2 é metade de 4. O meio é meio. E 1 dividido por 1 é 1.
Fazendo a adição, temos que a dose de ruído é 2,5 ou 250%, ok? Gente, eu corrigi essa prova da Petrobras, tá bom? Tá no canal. Questão 30. Essa questão foi polêmica, senhor. Essa foi polêmica. Também, como eu corrigi essa prova, gente, tem uma explicação também já dessa prova no canal, tá bom? Só vocês irem na prova da Petrobras que tem lá. Vamos lá. Em uma empresa siderúrgica, um determinado posto de trabalho utiliza sílica. Com a finalidade de avaliar a insalubridade desse posto, o técnico de segurança do trabalho realizou uma avaliação de poeira respirável. Na tabela a seguir, são fornecidos os dados dessa avaliação. Aí os dados, tudo bonitinho. O limite de tolerância em miligramas por metros cúbicos e a concentração em miligramas por metros cúbicos encontrados foram... Quando ele pede, gente, miligramas por metros cúbicos, vamos utilizar para a sílica essa fórmula do limite de tolerância que está no anexo da NR15, tá? Vamos lá. E a fórmula que nós vamos utilizar para calcular a concentração de poeira respirável é a pressão dividido pela vazão, ok? Bora lá. Só que, para que nós possamos encontrar a vazão, nós temos que encontrar a vazão média, né? E nós temos que encontrar também a massa. Vamos lá. O limite de tolerância vai ser igual a 8. Vai, Letícia, por que 8? Por que 8? Porque tá na fórmula. É padrão da fórmula, tá bom? 8 dividido pela porcentagem de quartzo mais 2. A porcentagem de quartzo não, de sílica, tá, gente? Eu coloquei errado aqui. Tá aqui, ó, a sílica. São 3%. Ou seja, isso aqui é bem tranquilinha, gente. Limite de tolerância igual 8 dividido por 3%, 3 mais 2, 5, 8 dividido por 5, 1,6. Aqui a gente já consegue encontrar a resposta. Mas vamos dar uma calculada na concentração de poeira respirável? Bora lá. Bom, vamos calcular primeiro o peso a massa inicial, a massa média da nossa substância. Como que eu faço? Ele deu a massa inicial e a massa final. Gente, eu vou diminuir um do outro. Vou diminuir a massa final da massa inicial. Beleza? Ah, Letícia, é a vazão média. Bom, vamos lá. A vazão média, ela vai fazer o seguinte. Essa formulazinha aqui, ó. Ah, Letícia, de onde você tirou esse 2? É a média da vazão inicial com a vazão final. Isso, a gente soma e divide por 2, tá? Quando nós vamos fazer média de qualquer coisa, é assim, a gente soma todos os valores divididos pela quantidade de valores, ok? E esse 180, você tirou da onde? Do tempo. Esse TA, ó, é o tempo total de amostragem. Começou às 9 horas e acabou ao meio-dia, ou seja, foram 3 horas ou 180 minutos, beleza? Dividido por 1000, que é padrão da fórmula. Então, vamos lá. A vazão média igual. Aqui, 2, que é a vazão, é a média da vazão inicial com a final, vezes 180 minutos, que é o tempo da amostragem, dividido por 1000. Fazendo as devidas multiplicações e divisões, temos que a vazão média é 0,36, que é o que nós vamos colocar aqui, ó, junto com o peso, beleza? Com a massa da substância, da amostragem. Fazendo as devidas divisões, temos que a concentração de poeira respirável é 2,78 miligramas por metros cúbicos. Gente, quem não conseguiu entender, que eu fiz bem rapidinho essa.
Eu corrigi essa prova da Petrobras. Tem também. Se ainda não conseguiu entender, manda recado pra mim, tá bom? Se vocês não me mandarem, também não fico sabendo. Eu acho que tá tudo. Mais uma continha. Gente, isso aqui também é batata. É fato que vai cair isso. Vamos lá. Em um laboratório químico foram realizadas 10 avaliações ambientais instantâneas da substância química ácido fluorídrico, conforme metodologia estabelecida na NR15, anexo 11. As avaliações ambientais se encontram na tabela a seguir. Temos aí todas as avaliações, as 10 avaliações, todas em ppm. Gente, sempre que nós vamos fazer avaliações de produto químico, são 10 amostragens, tá? 10 amostras. Vamos lá. Se o ácido fluorídrico possui limite de tolerância de 2,5 ppm, então ele quer saber o quê? A concentração média é de 2? Bom, lembra que eu falei para vocês agora há pouco? Média de qualquer coisa é o quê? A soma dos valores dividido pela quantidade de valores. Aqui é a soma dos valores encontrados em ppm dividido pelo número de avaliações ambientais realizadas. Fizemos aqui, ó, deu 2,2 a concentração média. Então, isso aqui não é a resposta correta. Diz aqui que a atividade é de risco grave e eminente. A concentração média deu 2,2. O limite de tolerância é 2,5, então não é. Né? Então, ela é salubre. Então, aqui a gente já descarta que ela é insalubre. A alternativa deles que é a salubre, a nossa resposta correta. E ele quer saber o valor máximo. Vamos pegar a fórmula? Valor máximo é igual ao limite de tolerância vezes fator de desvio. Fator de desvio, tabelinha no anexo da NR. O limite de tolerância ele deu, que é 2,5, vezes 2, que é o fator de desvio relacionado a esse limite de tolerância, tá bom? Deu 5, é o dobro do que diz, que é 2,5. Então, também não é, beleza? Bora lá, próxima. De acordo com a NR16, é considerada atividade de operação perigosa parte superior do formulário. A parte... Ah, tá, gente, isso é da prova, tá? Que eu tirei. Vocês verem que eu tirei da prova. Letra A. Empregados que exercem atividade de segurança patrimonial. Sim, gente, segurança armada patrimonial é atividade perigosa. Agora vamos lá. Radiação ultravioleta, insalubre. Manipulação e exposição ao benzeno, insalubre. Raio-X, insalubre. Atividade motocicleta ou motoneta em locais privados não é perigoso. É em locais privados, tipo dentro da empresa, que ele quer dizer. Só vai ser perigoso se for pra fora, se for na rua. Beleza? Bem tranquilinho, gente. Isso aqui, ó, cara crachá, sem questionamentos. 33. Nos locais de trabalho, em uma situação de emergência ou sinistro, os colaboradores que se encontram nos setores devem seguir os procedimentos para evacuação. Segundo a NR23, em conformidade com a legislação estadual e as normas técnicas aplicáveis, a largura para a passagem de uma fila de pessoas é fixada em... Gente, essa resposta não está na NR23. Eu não vi o edital dessa prova da Defensoria do Rio Grande do Sul, mas muita sacanagem falar na NR23. Ela foi totalmente modificada. Essa resposta está na NBR 9077, que diz que é fixada em 55 centímetros. Beleza? Prestem atenção. Olha o que a FCC fez. Dá para entrar com recurso, tá, gente? Mas, né, a FCC detesta recurso. Vamos lá. Para frente. 34. Sabendo da necessidade da adoção de cores para estabelecer condições de segurança nos locais de trabalho, Carlos, gerente de segurança patrimonial, contratou a execução de um projeto que prevê o atendimento das determinações NR26, de forma a indicar e advertir cerca dos riscos existentes nos ambientes de estabelecimento da empresa onde trabalha. Esse projeto, portanto, prevê o uso de cores de forma que atenda às disposições das normas técnicas oficiais para a identificação de tubulações empregadas para condução de líquidos e gases. Gente, certíssimo, ó, letra A. Item 26.1.2.
As cores utilizadas nos locais de trabalho para identificar os equipamentos de segurança, delimitar áreas, identificar tubulações empregadas para a condução de líquidos e gases e advertir contra riscos devem atender ao disposto nas normas oficiais. Tranquilinho, gente, cara crachá. Nós temos o abafamento, beleza? Gente, essa foi a nossa última questão. Eu agradeço a vocês. Qualquer coisa, entre em contato comigo, materiais no site. Muito obrigada e até o próximo. E aí, gente, voltei. A pessoa calculou mal aqui os slides. Nós temos ainda mais 4 questões. Vamos continuar com elas. Vamos lá, questão 37. A segurança do trabalho pode ser definida como conjunto de medidas que são adotadas visando minimizar acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, bem como proteger a integridade e a capacidade de trabalho do trabalhador. Acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. Observe as seguintes ocorrências. Primeira, o acidente que acontece nos períodos destinados à refeição ou descanso ou por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas no local de trabalho ou durante este. Gente, é acidente de trabalho? Sim, beleza? De acordo com a legislação previdenciária, é tempo à disposição do trabalhador. Por mais que não conte como jornada de trabalho, por exemplo, nós temos jornada de trabalho de 8 horas. Com 1 hora de almoço, totalizaremos 9 horas de trabalho. Mas não deixa de estar dentro do estabelecimento do empregador e à disposição dele. Inclusive, gente, com essa reforma trabalhista, o período de refeição pode ser diminuído, tá? Mas isso é outra conversa. Então, vamos lá. Segundo, o acidente que acontece quando o trabalhador está prestando serviços por ordem da empresa fora do local de trabalho. Sim, também equiparado ao acidente de trabalho. Por mais que não esteja dentro do local de prestação de serviço, este está sendo prestado fora do ambiente fixo de trabalho, ou seja, fora do local habitual. Por exemplo, gente, a galera aí das concessionárias de energia que vão consertar os postes. Mais ou menos isso, beleza? A ideia é essa. 3. O acidente que acontece quando o trabalhador estiver em viagem a serviço da empresa. Também equiparado ao acidente de trabalho, tá bom? Também, gente, legislação previdenciária, Lei 8.213, a partir do artigo 18 até o 21, tá falando especificamente sobre acidente de trabalho, tá bom? Vamos lá. 4. O acidente que ocorre no trajeto entre a casa e o trabalho ou do trabalho para casa. O percurso, né, gente? Mas, lembrem-se, tem que ser direto do trabalho para casa, da casa para o trabalho. Se o queridinho do empregado foi da casa para o mercado e do mercado para casa ele sofreu um acidente, já não já não conta como acidente de trabalho, tá bom? Porque ele saiu do trajeto normal, beleza? 5. A doença profissional, as doenças provocadas pelo tipo de trabalho. Essas que nós estamos acostumados a ver aí nos nossos PPRAs, nos PPPs da vida e afins, beleza? E 6. A doença do trabalho, que são as doenças causadas pelas condições do trabalho, ok? Vamos lá, a diferença do tipo de trabalho. O mergulhador, por exemplo, é um trabalho mais arriscado. Agora, quem trabalha numa cozinha, por exemplo, cozinhando, tem lá o forno que está sempre aquecendo, ou seja, é a condição de trabalho insalubre, beleza? E a pergunta da questão é: quantas das ocorrências citadas podem ser consideradas acidentes de trabalho nos termos da legislação vigente? Gente, podemos pegar como legislação vigente. CLT, ok? O artigo 2º e o artigo 3º. A Lei 8.213, tá? É uma lei previdenciária. E o Decreto 3.048. Todos tratam também do acidente de trabalho. E os equiparados.
beleza? Ó, gente, equiparados pela legislação previdenciária e trabalhista, tá? Então, como eu disse para vocês, fui comentando durante as alternativas, a letra E é a nossa resposta correta, porque todas as alternativas de 1 a 6 estão corretas, beleza? Próxima questão. Bom, o que eu coloquei para vocês é o embasamento teórico. Gente, esse material está disponível no site em PDF, tá bom? Usem como revisão, vai ser bem legal. Vamos lá, 38. Qual a doença por grupo profissional exposto é de notificação compulsória? Bom, quando nós falamos de notificação compulsória, é aquela já mais que registrada, mais que listada como relacionada ao trabalho. Vamos lá dar uma olhadinha nas alternativas? A. Pneumonia bacteriana em trabalhadores da saúde. Não necessariamente. Tá? Vai depender muito do ambiente em que esse trabalhador está exposto. Então, não é compulsória, não é tipo de imediato. Beleza? B. Câncer de esôfago em mineradores. Também não necessariamente. Não, por mais que o esôfago também faça parte do aparelho respiratório, não está compulsoriamente ligado. Ou seja, está diretamente ligado. C. Dermatite atópica em polidores de móveis. Também não, se é atópica, não. Sabe, dermatite atópica é aquela mais por dentro e tal. Também não, em relação a polidores de móveis, não necessariamente. E ferida contusa no antebraço em açougueiros. No antebraço, não. Se nós estivéssemos falando, por exemplo, corte de algum dos dedos, ou o ferimento que possa entrar alguma bactéria relacionada ao animal, beleza. Mas a ferida contusa no antebraço, uma ferida no antebraço, não necessariamente, até porque o trabalho dele não mexe mais com as mãos e tal. Corte. E leucemia em trabalhadores de postos de gasolina. A Letícia, beleza, eu não sou médica, eu não sei essas coisas. Gente, é que tem caído bastante doenças relacionadas a... mais especificamente doenças relacionadas ao ambiente de trabalho. A leucemia, gente, todo mundo sabe que pelo menos todo mundo, a maioria das pessoas sabe, que é um tipo de câncer que ataca o sangue. E no sangue nós temos os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos, que eles são glóbulos de defesa. Então, quando nossos glóbulos de defesa estão num nível muito baixo e não conseguem atacar aqueles vírus, aqueles bandidinhos que entram no nosso corpo, ele acaba por adoecer. E quando nós falamos em postos de gasolina, nós estamos falando em combustíveis, correto? E os empregados acabam inalando isso. E esse são químicos atípicos, né, pro nosso corpo, são inimigos do nosso corpo. Então, quanto mais expostos, eles têm a tendência de destruir os nossos glóbulos de defesa. Então, pode causar leucemia, está diretamente ligado. E está na lista, tá, gente, do INSS como doença compulsória relacionada a postos de gasolina, tá? Os empregados que elaboram em postos de gasolina. Próxima questão. Bom, gente, coloquei aqui alguns agravos para vocês, são 11 agravos, tá? Que é de notificação compulsória do INSS. E o câncer relacionado ao trabalho, que é o câncer que surgiu como consequência da exposição a agentes cancerígenos presentes no ambiente de trabalho, mesmo após a cessação da exposição, que é exatamente o que acontece em postos de gasolina. Beleza? Tá bem tranquilinho, gente. Tá bem legal para um resuminho para vocês. E mais uma coisa, amanhã pela manhã eu tô soltando para vocês um resumão, assim, com as principais partes para vocês lembrarem para o cargo de técnico de segurança do trabalho para a prova dos Correios, beleza? Eu tô terminando de editar ele aqui, vai ser lançado no site e em PDF só, não vai ter vídeo aqui, tá bom? Para vocês lerem aí na semana da prova e ficarem mais tranquilos. Próxima questão. Questão 39. No ano de 2016, em uma refinaria de petróleo, ocorreram 10 acidentes de trabalho.
Desses acidentes, 4 deles foram com lesão com afastamento e 6 com lesão sem afastamento. A seguir, apresentam-se os dados estatísticos publicados. Vamos lá. Temos que em março houve uma corte na mão direita, com 5 dias perdidos. Em maio teve uma morte por tabela da NBR 14.280, morte ou incapacidade permanente, são debitados 6.000 dias. Julho, luxação da perna esquerda, 15 dias perdidos. E setembro, perda da visão de um olho, 1.800 dias perdidos. Também é tabelado lá pela NBR. Sabendo-se que foram trabalhadas 2 milhões de horas no ano, a taxa de gravidade do período foi... Gente, tranquilo, tranquilo, tranquilo. É só aplicar a fórmula. Lembre que a taxa de gravidade é a soma dos dias perdidos mais os dias debitados no período que nós estamos analisando, vezes a previsão de acidentes, que é 1 milhão, que é fixo da forma, dividido pelo HHT, que é a quantidade de horas trabalhadas no período a ser analisado. Fazendo as devidas multiplicações e divisões, nós temos que o total da taxa de gravidade é 3.910. Beleza? Gente, só aplicação de fórmula. Esse número tá bem tranquilo. A gente corta um tanto de zero aí, do 2 milhões, do 1 milhão. E dividimos 7.820 por 2, que tá super tranquilinho. Tá bom? Gente, aqui foi pura matemática. Tá? Próxima questão. 40. Em uma determinada indústria, ocorreram no período de 12 meses acidentes de trabalho, sendo 3 deles com lesão com afastamento e 6 com lesão sem afastamento. A empresa possui 1.000 empregados, que trabalham em média 200 horas por mês. A taxa de frequência dos acidentes foi de... Bom, vamos lá. Quando nós falamos em taxa de frequência, nós temos que ela é o número de acidentes vezes a previsão de acidentes, que é 1 milhão, dividido pela hora de exposição total do período a ser analisado. No caso, se nós formos retirar todos os dados para resolver essa questão, o único dado que ele não nos dá diretamente é o HHT. Então, nós temos que calcular. Como que nós calculamos? Ele deu, gente, o número total de empregados no período, que são 1.000 empregados. Ele deu a quantidade de horas trabalhadas por mês para esses 1.000 empregados. Beleza? E ele disse que o período a ser analisado são 12 meses. Então, gente, só multiplicar essa galera. Multiplica o número de funcionários pelas horas trabalhadas no mês, as horas médias, e a quantidade de meses, que é o período que nós estamos analisando. Multiplicando a galera, temos que o HHT são 2.400.000. Agora, gente, só aplicar a fórmula. Ele disse que o número de acidentes foi um total de 9 nesse período. Vamos multiplicar pela previsão de acidentes, que é fixo na fórmula, que é 1 milhão, dividido pelo HHT, que são 2.400, que nós já acabamos de encontrar. Então, ficamos com 9 milhões dividido por 2.400, que dará 0,75. Mas como a NBR 14.280 diz que a taxa de frequência precisa se dar em números inteiros, ou seja, eu preciso de pelo menos um número inteiro, nós vamos multiplicar por 10 para poder organizar as casas da vírgula. Beleza? Tendo no total a taxa de frequência de 3,75, que é a alternativa E. Beleza? Vamos lá para a nossa última, agora sim a nossa última questão. 41. Queda de rendimento e fadiga visual são consequências comuns das condições de iluminação não satisfatórias no ambiente de trabalho, segundo o modelo proposto pelo Comitê da ICOH, que é o Comitê Científico de Saúde Ocupacional para Trabalhadores da Saúde. O desconforto visual pode ser agravado por agentes
Gente, desconforto visual é o quê? Iluminação é o quê? Risco ergonômico. Então, qualquer das alternativas que nós vermos risco ergonômico, nós vamos retirar, porque ele já está falando que tem o risco ergonômico. Então, ele não vai estar presente nessa nossa conversa. Quais são os outros riscos que nós, em geral, encontramos? Vamos lembrar lá do PPRA? Físico, químico e biológico. Pronto, gente. Achamos a resposta. Beleza? São os mais encontrados no ambiente de saúde. Beleza? Então, nós temos como resposta correta a alternativa D, físicos, químicos e biológicos. Gente, agora sim, acabou. Eu vou voltar aqui a terminar o nosso resumão para vocês poderem ter uma prova mais tranquila e ficar na cabeça aí só o que realmente importa. Muito obrigada, gente, pelo carinho. Muito obrigada mesmo. E contem comigo. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Beijão. Tchau, tchau.